Bom dia. Privilégio estar com vocês mais uma vez. O meu cabelo não ficou branco. Tem um pouquinho da raiz, porque já tem mais de um mês que eu passei por aquele processo, né? Estou sonhando ainda em ficar, mas o meu marido ainda quer pagar. Então, eu quero agradecer muito a Deus pelo privilégio de estar com vocês. A última vez que eu estive falando com as mulheres dessa igreja, eu era a Dulce, mãe do Josué e do Timóteo, né? A esposa do Paulo Santana. Agora eu sou a esposa do Paulo Santana, a mãe do Josué, a nora da Juliana, a sogra da Juliana e a mãe do Timóteo. Então, eu subi um pouquinho, né, o meu status para sogra. E fico muito feliz de ser sogra. Sou a melhor sogra do mundo. A minha nora nunca reclamou comigo. Excelente. E também porque eu sou uma sogra que moro muito longe. Ultimamente, há muitos mil quilômetros. O nosso filho mais velho é missionário no Oriente Médio. Ele acabou de chegar lá e trabalha com treinamento de muçulmanos convertidos. E hoje o nosso papel como pai e mãe é orar por ele. Se você quer saber mais informações, onde ele está, coisa assim, depois você vem falar comigo, eu posso te passar. Infelizmente, eu não posso falar local aqui. Mas damos graças a Deus que nosso filho está servindo ao Senhor. O nosso segundo filho, o Timóteo, ainda não casou. Ele continua solteiro, solteiríssimo ultimamente. Ele não está namorando nem nada. Eu sei que alguns de vocês conhecem o Timóteo, especialmente das meninas, porque ele é bem conhecido. E é um rapaz lindo, simpático. Hoje ele me ajudou a colocar as coisas no carro, porque daqui eu estou indo encontrar o meu marido numa conferência de famílias, que ele já está lá dando estudo nesse momento também. E ele foi até o carro, ver se faltava alguma coisa, se estava certo com os pneus, se a mala era melhor ficar atrás, porque o carro vai ficar parado em qualquer lugar, se tinha gasolina, se tinha água. Ele foi ver tudo pra mim. Gente, ele é uma graça. Ele vai ser um marido assim que muitas pessoas gostariam. E ele está trabalhando em São Paulo. Ele vai e volta todos os dias no fretado lá de Atibaia. E ele é um executivo de vendas de uma empresa norueguesa. Mas é um homem que tem servido ao Senhor lá onde Deus o colocou. Missionários em qualquer lugar espalhando o reino de Deus. Pode ser lá no Oriente Médio, na Europa, em Atibaia ou Bragança. E principalmente em São Paulo, no meio que ele vive. Então, temos falado com os nossos filhos desde pequena. Algumas de vocês já ouviram isso. Filho, você pode ser a profissão que for, mas tem que ser missionário. Qualquer profissão, missionário. Nós precisamos criar filhos para a glória de Deus. Meu marido continua cada vez mais lindo. Tratando bem a esposa. Ele sim, tá bem grisalho. Bem grisalho. Envelheceu muito, meu marido, graças a Deus. E nós temos servido ao Senhor, ultimamente na igreja em Higienópolis, Igreja Batista da Família em Higienópolis. Desde julho ele assumiu interinamente o pastorado daquela igreja. Ele não é um pastor interino, ele é pastor tempo integral, entendeu? Só que é só por um tempo. A gente fala assim, mas o que é interino? É pela metade? Não, pastor é pastor de qualquer jeito. Só que nós estamos lá passando por um processo de sucessão pastoral. A igreja, o pastor está se mudando para fora do Brasil e nós estamos pastoreando e ajudando essa igreja a passar por esse processo de sucessão pastoral, que a gente não sabe quanto tempo dura. A última vez que nós fizemos isso durou 3 anos e meio. Dessa vez a proposta é 1 ano, não sabemos. Mas ainda somos membros da Igreja Batista de Atibaia e somos da liderança, com licença sem vencimento, da PIBA, nosso papel de líderes espirituais da igreja ali em Atibaia. Então, nós não mudamos para São Paulo, nós não brigamos com o pastor Mendes, não saímos da PIBA, só estamos servindo ao Senhor fim de semana em São Paulo e continuamos no nosso ministério com a Palavra da Vida, no treinamento de alunos ali em Atibaia, na Palavra da Vida. Então, só atualizando os dados, porque eu sei que algumas pessoas viram lá que estamos na Batista de Higienópolis e falaram, você mudou para São Paulo? Não mudei para São Paulo, não pretendo mudar, a não ser que Deus nos leve. Mas, por enquanto, é isso que vamos fazer. Gente, eu queria ter participado de todas as outras reuniões, porque eu gostaria de saber o que vocês aprenderam.
Mas, sabe, não dava para eu ficar procurando na internet qual era o assunto. E como eu sabia que eu seria a última a falar, eu preciso concluir alguma coisa. Se eu sou a última a falar, eu vou concluir alguma coisa. E aí, quando eu vi que era a Marina junto comigo, vocês convidaram duas pessoas muito parecidas. A Marina, na casa dela, os enfeites da casa dela, a decoração é de livros. Gente, ela tem livro. Ela ama livro. Vocês viram o tanto de livro que ela indicou? Gente, ela lê, a família dela lê. Eu tenho aprendido muito com a Marina. Nós já trabalhamos juntas há muito tempo. Fomos professoras de escola dominical na mesma sala por um bom tempo. E eu admiro. Mas na minha casa é artesanato. Ai, como eu gosto de artesanato. E eu não faço nada, eu só ganho e compro. Então, eu quero recomendar a vocês. Aqui na igreja tem tanta gente que faz artesanato bonito, né? Gente, mulheres prendadíssimas. Sueli foi me ajudar agora na minha aula de artesanato. A minha aula de artesanato. Eu levo professoras para ensinar as alunas a fazer artesanato. E a Sueli foi lá me ajudar e está aberto para quem quiser me ajudar de vez em quando. E eu pensei, eu e a Marina. Puxa, eu podia ter perguntado a Marina o que ela vai falar. Porque vai que a gente fala a mesma coisa. Vai que a gente usa o mesmo versículo. A gente tem essas coisas quando a gente vai falar em algum lugar. Principalmente se a gente vai falar depois de alguém. A gente vai repetir a mesma coisa. Pior que é, né? Mesma coisa. A Marina, ela fez a minha introdução com a leitura de Paul Tripp, com aquela conclusão. Diz assim, o propósito, eu vou repetir o que ela já leu. O propósito da graça de Deus não é fazer nosso pequeno reino funcionar melhor, mas libertar-nos de nossa própria escravidão para adorar e servir a um reino maior e melhor, o reino eterno de Jesus. A graça de Deus nos alcançou, não para que nós aumentemos ou para que nós adornemos o nosso pequeno reino, mas por causa do reino de Deus, por causa do reino de Jesus, nós somos alcançados pela graça. Vamos orar? Senhor, nos ajude a estudar agora a Tua palavra. Me ajude a transmitir o Teu recado para as minhas irmãs. Aquilo que eu aprendi com o Senhor no preparo desse estudo. Senhor, me ajuda a ser fiel à Tua palavra. Me ajude a falar aquilo que o Senhor quer. E que o Teu Espírito Santo esteja no meu e no coração de cada irmã aqui. Para que nós aprendamos do Senhor, para que nós nos humilhemos diante do Senhor, entendendo que o Senhor tem um reino maior e que quer nos usar nele. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler com vocês Salmo 67. Tem aí na tela. Você pode acompanhar o Salmo 67. Diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Este é um salmo, segundo as pesquisas que a gente faz nos livros, que é um salmo sem autoria definida, por isso na Bíblia não aparece o autor desse salmo. A gente costuma, é um salmo de Davi. Quando a gente não sabe o que é, a gente fala, é o salmo de Davi. Eu não queria cair nesse erro, então fui pesquisar, junto com meu marido, sobre isso. É um salmo, provavelmente, segundo a maioria dos autores, escrito para que a congregação cantasse.
E é um salmo de ações de graça nacional do povo de Israel. Tudo indica que esse salmo, ele era cantado, era usado ou recitado no encerramento das celebrações. O povo respondia, os levitas falavam e o povo respondia. Provavelmente, segundo os estudiosos, para isso foi escrito esse salmo. E eu estava pensando que essa oração de que Deus derrame sobre nós a tua graça. Senhor, seja gracioso, me dê da tua graça para comigo. É um salmo que eu preciso orar muito nesses dias. Nós vivemos um momento da nossa nação que nós estamos preocupados, nós estamos sofrendo, nós estamos ansiosos para ver o que vai acontecer. E eu digo uma coisa, cada um de nós tem uma resposta para o tempo que nós estamos vivendo. Eu recebi ontem um quadrinho desses que eles estão fazendo piadinha e está falando que depois do dia 7 nós vamos ter que ter 3 acampamentos de jovens, não sei quanto de casais, não sei quanto de... né? E eu gosto muito das piadinhas que aparecem, aquelas somas que dão número e tal. E aparece lá, eu gosto, eu me divirto. Mas eu percebo que quando eu vou no Face, eu vejo as pessoas brigando pelas suas opiniões, dando as suas opiniões e dizendo, resolve, pessoal, é esse o caminho, olha por aqui. E eu tenho que ter muito cuidado. Eu sou uma pessoa extremamente política. Para vocês terem uma ideia, eu fui secretária da Uni quando eu estava na universidade. Então, vocês percebem que eu gosto desse negócio, gostava. Então, eu estava lá no meio da Uni, coleguinha da Dilma, ela no Sul, eu no Espírito Santo, e graças a Deus que eu desisti desse negócio. Pelos meus pais, em primeiro lugar, mas Deus usando os meus pais. Minha filha, isso não é coisa para você, não. Você está metida nesse negócio de política. Mas eu gosto de olhar. E eu pensei, Senhor, essa foi a minha devocional dessa semana. A partir da minha devocional de um dia, eu fiz esse estudo. Porque eu olhei para esse texto e falei, Senhor, como nós perdemos de vista o teu reino, porque o nosso reino está em perigo. Foi essa a aplicação que eu fiz para a minha vida. Senhor, seja gracioso, porque foi um dia que eu estava orando por ver discussões bobas entre pastores, amigos. Eu falei, Senhor, seja Deus gracioso, nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, mostra para mim como reagir, mostra para mim como tomar decisões e mostra para esses meus irmãos que são tão influentes no meio que estão. E aí, quando eu estava fazendo a oração, eu falei, mas por que pedir a graça de Deus? Por que pedir que o rosto de Deus resplandeça, apareça, seja conhecido no nosso meio? E aí me veio a resposta. A graça transformadora, ela abençoa o povo alcançado pelo Deus da graça. A graça transformadora abençoa o povo alcançado pelo Deus da graça. Versículo 1 fala, seja Deus gracioso para conosco, povo de Israel, referindo ao Salmo, e nos abençoe, derrame da tua graça, nos dando bênçãos. E para o povo de Israel era mais do que bênçãos espirituais, eram bênçãos materiais que estavam intimamente relacionadas ao cumprimento dos deveres e dos mandamentos de Deus. Para o povo de Israel, a bênção de Deus sobre eles era a resposta de Deus aos atos da prática do povo. Mas nós vivemos no momento da graça. E Deus, graças a Deus, não nos abençoa segundo a nossa resposta a Ele. Deus é muito, muito misericordioso conosco. Porque as nossas respostas, como a Marina falou, a nossa vida, gente, nós não respondemos de acordo com o que Deus espera de nós. Nenhuma de nós aqui.
Nós pecamos, nós falhamos, nós questionamos Deus. Você já questionou Deus? Eu questionei há menos de um mês atrás, quando o Walter, que a Marina citou aqui, Walter Gonçalves, passou por um acidente provocado por outra pessoa e corre o risco de nunca mais andar. Eu falei, Senhor, eu falei, gente, desculpa, eu peco muito, você não. Senhor, como que pode? Esse homem está servindo ao Senhor. Eu conheci o Walter no dia da conversão dele, lá no Espírito Santo, ele é capixaba. E ele aceitou Jesus numa conferência que nós fizemos de evangelismo, lá no Espírito Santo. O doutor Jairo Gonçalves estava pregando. E o Jairo e o irmão dele tomaram uma decisão. O Walter e o irmão tomaram uma decisão. E desde aquele dia o Walter sempre falou, frequentamos a mesma igreja lá no Espírito Santo, eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus. E ele deu a vida dele por isso, lá na Bósnia. E aí acontece um acidente desse e a gente olha o Walter que no dia que eu fiquei sabendo, não sabia nem se ia sobreviver, com tantas hemorragias, tantos órgãos que foram atingidos e tudo. E eu, Senhor, o teu servo tem te servido. Ele vai nas montanhas levar a cabrita, ovelha, para ajudar os pobres. Como que esse homem numa cadeira de roda vai fazer? Gente, eu falei isso para Deus. Eu falei isso para Deus. E Deus não me respondeu. Ele não me respondeu. Sabe por quê? Ele não vai me responder segundo a minha estutícia. E a única resposta que eu tive de Deus é o quadrinho na minha janela, em frente à pia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu olhei para a janela e falei, Senhor, ok, eu estou aqui esperando. Eu vou esperar. Aquietar e saber que o Senhor é Deus. Senhor, seja Deus gracioso. E para mim, quando Walter gravou o primeiro vídeo, contando como ele estava e tudo, gente, resposta de Deus na minha vida. Dulce, sossega, sou eu que vou fazer. Porque até o Walter sentar, conseguir ficar sentado na cama, é um milagre de Deus. Mas Walter disse, eu estar vivo é milagre. E ele continua louvando a Deus. Você já perguntou para Deus? Aquele momento que você fala, Deus, que graça é essa? E você usa graça em duas vezes. O Senhor está de graça comigo. Que graça é essa? O Senhor promete, o Senhor disse, o Senhor... Eu disse para minha nora no aeroporto, fazer a vontade de Deus é a melhor coisa do mundo depois de decidir aceitar Jesus. Mas fazer a vontade de Deus não significa que vai ser fácil. Em nenhum momento na Bíblia você encontra, olha, viva de acordo com os oráculos de Deus, cumpra os mandamentos de Deus, respeite Deus como Deus, adore o Senhor, faça ministério na sua igreja e tudo vai dar certo na sua vida. Não existe. Não existe. Mas existem promessas, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Ser forte e corajoso. Tem tantos outros versículos que nós podemos ver as promessas de Deus na hora do momento difícil, na hora que eu não entendo e na hora que eu não tenho respostas. E algumas dessas respostas eu nunca vou ter na minha vida. Nunca. E você também. Quero dizer para você uma coisa. Algumas coisas você nunca vai ter resposta. Mas você tem um Deus, que é o Deus da graça. E que quando você não souber mais o que fazer, fala, Senhor, seja gracioso comigo. Derrame da tua graça sobre mim. Eu fui ver esse gracioso em algumas outras traduções. Aparecem várias traduções, mas uma explicação bem lógica da NVI em inglês, ela diz assim, que é, Senhor, derrame daquilo que eu não mereço ter, que é a graça de Deus na nossa vida. Favor imerecido. Nós não precisamos, e é exatamente isso que está falando aqui. Não é, Senhor, seja bonzinho comigo. Senhor, faça tudo dar certo na minha vida. Eu estou orando, pedindo ao Senhor. Não. Senhor, eu quero que o Senhor derrame da tua graça. E a tua graça me basta. Está tudo errado, mas a tua graça me basta. Senhor, eu estou aqui pedindo, eu estou implorando, porque a tua graça
pode vir sobre mim. E eu quero contemplar o Senhor como nós cantamos hoje. Ver a tua face, resplandeça o teu rosto sobre mim. E nós vemos Deus bem presente na nossa vida nesse momento. Gente, por que nós sofremos tanto? Por que nós ficamos sem comer, sem dormir? Porque nós não pedimos essa graça de Deus sobre a nossa vida. E nós olhamos e vemos resplandecer o rosto de Deus. Quando o povo de Israel estava caminhando pelo deserto, é uma possível explicação do resplandecer o seu rosto sobre nós. Eles viam Deus durante o dia, uma nuvem, e à noite, uma coluna de fogo. E a ideia é, eu quero ver a presença de Deus. Você tem visto a presença de Deus na sua vida? Eu faço devocional na minha casa, num lugar que eu tenho paisagem. Então, na minha varanda, eu tenho uma varanda toda de vidro, e eu vejo lá fora tudo, o vento, a chuva. E o último temporal que teve, eu levantei para ir lá ver o temporal. Porque é muito bonito o temporal. Né? Aqueles relâmpagos e tudo. Eu não gosto muito do trovão. Mas o trovão é consequência do relâmpago. O relâmpago eu acho bonito, então tem que tolerar o trovão. Então eu fui lá para minha varanda ver. E eu achei que estava chovendo gelo, porque quando batia na minha janela, que é de alumínio, fazia barulho como se fosse gelo. Eu falei, eu quero ver. Meu marido estava no sono dos deuses. Então eu puxei a porta e fui lá na varanda. Mas eu não resisti só àquilo. Porque eu vi a mão de Deus sobre a natureza. A beleza de um raio forte numa noite escura, com chuva. É só Deus, gente. Só Deus para fazer um negócio tão bonito. E dizem que é para contar depois do relâmpago, né? Você conta, porque aí você vai saber a que distância está o trovão. Então, eu sempre fico assim, espero que esteja bem longe ainda, porque eu não gosto do trovão. Então, eu estava ali contemplando Deus. Isso é ver a face de Deus. Mas também é você ver a face de Deus quando alguém da sua família parte para estar com o Senhor. E você sente o consolo de Deus inexplicável. Não existe explicação para o consolo de Deus quando a gente perde um parente. Não, é porque eu tenho certeza que foi para o céu. Não, é porque a dor da separação é difícil. Não, é um consolo que só quem passa sabe o que é. Ver a face de Deus. Ver a face de Deus quando você abre o seu armário. E lá tem muito mais do que você precisa. Mas não tem aquela tapioca que você queria comer naquele dia. E você reclama porque não tem a tapioca. Mas o armário está cheio de coisas. Aquele dia que você abre o seu guarda-roupa e Deus não prometeu nada além de vestimenta e comida. E você está com o armário entupido de roupa que você está falando, tem que tirar, tem que doar, tem que levar para o brechó, E você olha e fala, Senhor, como o Senhor tem sido gracioso. Eu vejo o Senhor em todas as tuas obras, naquilo que o Senhor faz por mim, naquilo que o Senhor é para mim. Mas sabe qual é o perigo? O perigo é nós voltarmos para aquilo que o Paul Tripp falou. Não é fazer o nosso pequeno reino funcionar melhor. Senhor, eu sou tão abençoada, então eu vou ajudar no próximo congresso da igreja. Se me indicar meu nome lá para ser uma das listas, eu vou, porque o Senhor tem sido tão gracioso. Senhor, o Senhor tem sido tão gracioso. Eu vou dar aula de escola dominical. Senhor, o Senhor tem sido tão gracioso. A minha sogra está doente, eu vou fazer comida para ela. O Senhor sabe que isso para mim é muito difícil, mas eu vou fazer já que o Senhor tem sido muito gracioso. Senhor, o Senhor tem sido tão gracioso. Porque eu tenho uma cama para dormir. E a gente fica ao redor das nossas coisas. Do nosso reino, que é tão pequeno. E nós nos esquecemos que a graça de Deus, ela não veio para que eu fique melhorando o meu reino. Meu reino já foi melhorado quando Ele me deu a graça da salvação, da vida eterna, de viver aqui. É muito além disso. É expandir essas fronteiras do reino. O apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 15 e 10, ele diz assim,
Pela graça sou o que sou. E a graça que me foi dada não se tornou vã. Antes, pelo contrário, trabalhei muito mais do que eles, do que todos eles. Todavia, não fui eu que trabalhei, foi a graça de Deus em mim. E eu preguei e vocês creram. O apóstolo Paulo, ele teve essa visão ampla do reino de Deus. Olha, a graça me alcançou, agora eu quero alcançar os outros, eu quero trabalhar pela graça, eu quero expandir a graça, eu quero mostrar aos outros que o Senhor quer usar a graça dele na vida de outras pessoas. Existe uma finalidade quando nós pedimos a graça de Deus. Quando Deus é gracioso e nos abençoa e faz resplandecer o rosto, tem uma finalidade. Versículo seguinte, versículo 2 nos diz isso. A graça transformadora, ela testemunha a outros povos a respeito do Deus da graça. A graça transformadora testemunha a outros povos a respeito da graça de Deus. Senhor, seja gracioso comigo para que você tenha aí uma conjunção que dá a ideia de final. Olha, eu faço isso para que aconteça isso. Tem uma finalidade aí. Deus, derrame sobre mim, derrame sobre nós a tua graça para que outros, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Gente, não é porque eu tenho um filho missionário longe, mas eu fico vendo como é difícil para a gente olhar para essa graça maravilhosa que transformou a minha vida, que transformou a sua, e pensar para alcançar outros. A gente quer o que está perto de, ok, a família, meu vizinho, minha cidade, mas a gente viveu muito isso quando meu filho estava se preparando para ir. Quantas pessoas falaram para ele e para mim? Por que tão longe? Tem tanta gente para alcançar aqui. Um dia meu filho estava conversando em casa com uma pessoa e ele disse: por que você quer ir tão longe? Você já viu, tem tantas pessoas, uma pessoa que estava na nossa casa, na nossa mesa. Ele disse assim: então, só você e a sua família já alcançaria mais do que eu no mundo muçulmano, sabia? Então eu vou lá, porque lá você não vai. A outra irmã disse para ele assim: eu admiro a sua fé. Como está a sua mãe? Isso lá no outro estado que ele estava pregando numa igreja. Ele falou assim: minha mãe está bem. Como sua mãe se sente com isso? Porque um filho meu, eu oro para ele não ser chamado. E ele disse: então, minha irmã, a senhora já orou para ele não aceitar Jesus? Como assim? Não é a melhor oração que a senhora faz, porque se ele aceitar Jesus, corre esse risco. Sabe por quê? É muito fácil. O filho dos outros, a irmã fulana, a família tal, o Luiz na Itália. É fácil. Mas e nós, onde nós estamos expandindo o reino de Deus? Não, eu estou lá no meu reino, no meu pequeno reino, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali, e o tempo está passando. Eu não quero discutir a sua teologia, se você crê que o sangue vai recair na sua cabeça. Graças a Deus que não é, do meu ponto de vista teológico. Mas nós temos a responsabilidade de espalhar a graça que me alcançou, ela vai expandir a outras nações. O apóstolo Paulo está nos ensinando nisso. É essa graça que me leva a pregar, é essa graça que me sustenta. Eu não faço nada sozinho, é essa graça. Senhor, seja gracioso comigo. Que eu assuma as minhas responsabilidades em casa, que eu assuma as minhas responsabilidades na igreja, às vezes com o marido incrédulo. A graça de Deus, ela te ajuda. E a graça trabalha na vida daquele marido que você pensa que nunca mais vai converter, que você está orando há 30 anos por ele. Ou há 2 anos. Ou fez a besteira de entrar num casamento misto. Porque tem umas que faz a besteira. Sabe que não pode, casa. E as consequências vêm. Aí você fala: nunca mais vai dar. Não, ora, agora, minha filha, casou, é o seu marido.
ora, ora, ora e peça a graça de Deus. Seja missionária na sua casa com seu marido, fechando a boca e testemunhando mais com a sua vida. Isso é graça. Isso é graça de Deus. Senhor, derrama sobre nós a tua graça. Me mostra no meu trabalho. Dê oportunidades para eu testemunhar da tua graça. Eu não quero viver no reino da Primeira Batista de Bragança Paulista. Eu não quero viver no reino da cidade de Bragança Paulista, de Atibaia, onde quer que você esteja. Para que se conheça na terra e todas as nações conheçam a tua salvação. Todas as nações conheçam a tua salvação. É interessante que às vezes as pessoas pensam assim, pessoas comentam, Deus é muito egoísta, ele quer tudo para ele. Eu gostei tanto que foi tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O texto que foi lido é para a glória de Deus. Deus não é egoísta e quer toda a glória para ele. Sabe por que toda a glória é para ele? Porque ele é Deus, acabou. Acabou, ele é Deus. Só por isso ele merece toda a glória. Mas por causa da graça dele que nos alcança, ele merece de nós todo louvor, toda adoração. A graça me alcançou para que através de mim outros conheçam a graça de Deus. Porque a graça de Deus, Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação. A graça traz salvação a todos os homens. E isso não é universalismo. É responsabilidade nossa. Deus quer alcançar todas as nações. Deus quer alcançar todos os povos. Deus quer que todos os povos o louvem em espírito e em verdade. Em muitas línguas. Em muitas línguas. Eu tive uma experiência. Em 1986, eu fui fazer, janeiro de 1986, eu fui fazer um estágio em Parintins, não na cidade de Parintins, nós fomos trabalhar com ribeirinhos. Eu era solteira, era seminarista lá na Palavra da Vida. Eu era adolescente, né? Porque 1986, janeiro de 1986, adolescente. E nós fomos lá para Parintins e na volta eu fiquei em Belém, porque a igreja de Belém me convidou para trabalhar no acampamento de carnaval na época. E no culto de manhã em Belém, eu tive a experiência que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu já tinha ouvido outras línguas, já tinha visto gente traduzindo no culto, Mas, gente, eles cantavam na sua própria língua. Cada pessoa, era uma igreja quase que internacional, fundada por japoneses, mas todos os missionários do norte eram membros daquela igreja, quase todos. E aí eu ouvi cantando a mesma música em alemão, tudo junto, dependia quem estava atrás, quem estava do lado, quem estava, você ouvia a língua deles. Alemão, inglês, eu até anotei aqui o povo daquela época que tinha lá, alemão, inglês, japonês e português. Gente, eu não ouvia o português, porque eu estava atenta aos missionários de outros povos, né? Eu estava ouvindo os outros povos. Gente, eu saí de lá tão emocionada, naquele culto da manhã. Eu fiquei tão emocionada e eu pensava assim, como vai ser no céu? Gente, eu não sei se nós vamos cantar hebraico. Dizem que é português, que é a língua mais difícil de aprender. Então, no céu vai ser... Não. São raças, povos, tribos louvando a Deus. E eu me sentia assim lá em Belém. Ouvindo. Não entendendo, mas no céu eu vou entender. Eu não estava entendendo nada, mas ouvindo todos eles louvando ao Senhor. Que privilégio. Que privilégio no meio dos índios, ver os índios cantando dessa graça na língua deles. Gente, é maravilhoso demais. Mas eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Eu vim para o seminário para ir para a África, nunca pus o pé lá. Meu filho já foi. Meu filho já foi em vários países e hoje está num país fechado. Mas eu tenho o coração aberto. E a gente tem orado. Se Deus quer nos levar para outros povos, nós estamos prontos para ir o dia que Deus mandar. O dia que Deus mandar. Sabe o que falta em nós? Essa prontidão. Eu tenho aprendido isso. Aprendi muito com meu filho.
essa prontidão de estar. Senhor, eu estou disposta. Não assim, Senhor, leva. Não, pelo amor de Deus, aqui de casa, não. Senhor, eu vou orar pelo filho de fulano, pela filha de ciclano, pelo casal tal, mas daqui de casa, não. O Senhor sabe, eu não tenho esse chamado. Senhor, o Senhor sabe, eu não tenho esse jeito. Senhor, eu não vou conseguir comer aquele tipo de comida. Senhor, vestir aquelas roupas. Ah, não. Não é para mim. Não. Nós precisamos ter o coração disposto a expandir o reino de Deus e não melhorar o nosso pequeno reino. A graça transformadora abençoa o povo alcançado pelo Deus da graça, mas a graça transformadora, ela testemunha a outros povos a respeito da graça de Deus. Os atos de Deus na nossa vida, a sua graça e o seu favor são testemunhos dele no meio das nações. E eu queria que você parasse agora e ouvisse uma música junto comigo, cantada em várias línguas. Eu escolhi uma que é conhecida para você saber o que está sendo cantado. Eu me emociono ao ouvir e pensar, o mesmo Deus de graça que me alcançou tem alcançado tantos povos na terra. E eu quero que o nome de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus sejam conhecidos em muitos povos. Vamos ouvir a música. Sujudlah padanya.
os atos de Deus na nossa vida, a sua graça derramada sobre nós, o favor dele na nossa vida, são testemunhos dele no meio das nações. Mas ele quer nos usar. Ele é grande. Ele é maravilhoso, ele é soberano, ele é conhecedor de cada coração, mas ele quer nos usar. E às vezes nós ficamos só na contemplação. Ah, como Deus é grande, como Deus é bondoso, como Deus é maravilhoso. Olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez na minha igreja, olha o que Deus fez. Mas ele quer nos usar para que outras nações conheçam e o louvem na sua própria língua. Mas que trabalho! Os missionários ficam lá anos traduzindo a língua dos índios para eles lerem a Bíblia, ensina português. A gente tem uma visão tão curta daquilo que Deus faz e da palavra dele, porque é para louvar todos os povos, tribos, raças, línguas, louvando a Deus. A Bíblia fala línguas, idiomas diferentes, mas nós cristãos às vezes somos tão ínfimos, tão curtos, tão mesquinhos que a gente fala assim, traduz para o português, ensina. Pronto, acabou. Não. O desejo de Deus é que todas as línguas, todos os povos, todas as raças, o louvem em espírito e em verdade, conheçam o Deus da graça. E Deus quer nos usar. Você está pronta para isso? Não, sabe, tem muita coisa para fazer ainda. Minha vida, você não sabe. Criança pequena, filho entrando na faculdade, lá em casa 2 no vestibular. Puxa, tão difícil, Dulce. Eu vou esperar passar essa fase e outros povos conhecerão. Eu quero te incentivar a participar de projetos missionários grandes, fazendo uma coisa tão simples, orando por missões. A gente ora por doenças, a gente ora por problemas na igreja, por um novo pastor, pelo pastor que a gente não gosta, pelo louvor, não está exatamente do jeito que a gente gosta, as músicas não são exatamente, um canta demais, o outro canta de menos, o outro canta mais alto, a bateria quer não sei o quê. Ore por missões, se envolva com missões, adote missionários. Adote missionários. Deus não quer que feche esse templo e saia todo mundo para os 4 cantos do mundo, ou 5, 6, não sei quantos cantos tem, e nem tem porque é redondo, mas Deus não quer isso. Ele quer que a gente se envolva com missões, porque o nome dele precisa ser pregado. Não, mas eu nunca vou. Tenha disposição para ir. Mas enquanto Deus não chama, talvez Deus nunca vai te chamar para sair nem de Bragança Paulista. Ore, se envolva. Fale para os seus filhos sobre missões. Fale para os seus filhos sobre missões. Segunda coisa, facílima de você fazer. Manda seu filho numa viagem missionária. Ai, tadinho, meu filho, ele não come... Sabe, ele não come determinado tipo de carne, lá só tem isso. Manda seu filho para a viagem missionária. Ele volta mudado, transformado. Ele aprende a comer o que não come, mas ele aprende que tem gente vivendo vida pior do que ele, sabia? Nosso filho foi muito transformado por Deus, nosso filho caçula foi muito transformado por Deus numa viagem para Cuba. Há 6 anos atrás, 7 anos atrás. Ele quis ir numa viagem para Cuba com o pastor. E ele foi, passou 10 dias lá viajando, foi logo depois do furacão que tinha passado lá, e ele viu casas destruídas, pessoas sem lugar para morar, catando restos de tábua de zinco para construir uma casa, pessoas que não tinham o que comer, que mata o porquinho e divide com a vizinhança toda. Ele descobriu que a pizza que ele comeu no aeroporto, que custava $8, era metade do salário da maioria dos operários, dos trabalhadores. Mudou, transformou.
Você sabia? Aquelas marcas que seu filho gosta tem que ser aquela, não vou fazer propaganda, aquela bolsa que você exibe e faz propaganda sem ganhar nada, você só paga caro nela, mas ela funciona tanto quanto as outras. Sabia que isso você pode ter, não é problema você ter, mas isso às vezes se torna o nosso reino. Pequeno reino expandido. E quando a gente vê isso, muda a vida da gente. Muda a vida da gente. Nós louvamos a Deus pela experiência, mesmo trabalhando na Palavra da Vida, um lugar tão lindo, tão bonito, ter recebido tantos missionários em casa. Quanto nós temos aprendido com esses missionários que passam na nossa casa? Hospedar missionários. É outra coisa que você pode se envolver com missões. A gente vive num mundo que poucas pessoas hospedam alguém. As pessoas acham mais fácil pagar um hotel. Ah, não, eu tenho dinheiro, põe lá no hotel. Não, trazer aqui para cá dá trabalho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hospedar a pessoa, você pensa que dá trabalho? Dá. Dá trabalho. Você tem que arrumar a cama, deixar bonitinha para ele. Você tem que limpar o banheiro que vai ser usado. Você tem que dividir, às vezes, dar o quarto do filho. Dá trabalho. É mentira quem fala que não dá trabalho. Dá trabalho. Muda a rotina da casa. Muda a rotina da casa. Mas sabe o que acontece? Às vezes muda o coração da gente. Ter uma pessoa em casa. Um missionário na nossa casa. Eu prefiro 1000 vezes hospedar missionário do que gente que não trabalha em missões. Gente que trabalha em missões, eles não exigem nada. Gente, a cama cheirosa para eles agradecem tanto. Eu lembro dos meus filhos dormindo na mala do missionário. Era um homem desse tamaninho, um americano. E ele foi espião do exército americano. E ele descobriu que como espião ele podia ser missionário, porque ele podia levar o que ele quisesse na mala. Então ele levava a Bíblia, escondido do exército, levava as coisas para o Afeganistão, para o Irã, para a guerra do Golfo. E ele estava na nossa casa. E eu ofereci o cobertor, era julho, estava bem frio, junho, estava bem frio. Eu ofereci o cobertor e falei, não, irmã, eu tenho o meu aqui, fica tranquilo. Não, esse cobertor seu aí é muito fino, aqui está muito frio, irmão. Ah, a irmã não conhece esse cobertor. Esse cobertor aqui é cobertor de espião, irmã. E ele se enrolou no cobertor, gente, era um negócio tão quente, tão fininho, ficava desse tamaninho na mala dele. E nosso filho resolveu ser amigo do espião. E ele foi deitar na mala dele, se enrolou no cobertor e dormiu. E estamos nós procurando o menino para pôr na cama. E achamos dentro da mala, no cobertor. Experiências tão boas na vida da gente. Ore, ensine os seus filhos sobre missões. Hospeda pessoas. Ajuda na igreja, quando tem missionário, fazer campanha. Isso tudo faz a gente expandir a graça de Deus. Senhor, seja gracioso para comigo. Seja gracioso para conosco, para que outros povos conheçam. E uma maneira grande, contribuir. Contribuir com missões. A maioria dos missionários, 90% dos missionários, são mantidos com ofertas. Porque não tem como levantar sustento assim. Louva a Deus pelas igrejas que têm entrado no projeto do nosso filho e ajudado com missões. Pessoas, colegas dele, que nem estão trabalhando de vida em a mesada. Amigos de infância que hoje são rapazes que trabalham, ajudam nesse sustento, têm essa visão. Não é para ir todos os amigos do Josué, mas todos os amigos do Josué estão envolvidos em missões junto com ele. Isso é consolador, é confortador. Mais do que a oferta que eles mandam, é escrever e perguntar, o que você quer que a gente ore hoje? Envolva-se com missões. E está muito fácil agora com a internet. Aí você acha tudo na internet, notícia de todo mundo. Ore por essas pessoas. Qual é o resultado disso? O resultado é que a graça, ela se torna abundante, ela se torna constante na vida das pessoas. O versículo 6 diz assim, a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. A graça transformadora, ela frutifica em bênçãos constantes do Deus da graça. Mais uma vez aqui,
A palavra de Deus mostrando para nós. Olha, tem um ciclo. Eu peço a graça de Deus para que a graça seja alcançada, alcance os não alcançados. E aí essa mesma graça, mais uma vez, é derramada sobre a vida daqueles que já fizeram isso. E o versículo diz, a terra deu o seu fruto, produziu alguma coisa. Quando eu peço a graça de Deus, eu tenho a visão dos povos. A terra vai ser alcançada. Os povos vão conhecer a Jesus. O mundo muçulmano, que é o que eu mais tenho conhecimento hoje, por causa do filho, Deus tem usado meios que a gente não imagina. O missionário estava em casa, uma senhora chegou e pediu para conversar. A esposa foi conversar, porque é o mundo muçulmano. O missionário ficou no quarto e falou, avisa que eu estou em casa, porque ela não podia entrar na casa dele, porque o marido estava em casa e ela estava sem o marido. E ela é do mesmo condomínio desse missionário. E o missionário, a esposa do missionário levava as crianças para brincar lá, ficava lá perto, e nem falava a língua direito ainda, nem nada. E quando ela abriu a porta e viu que era essa mulher, ela falou, já vi essa mulher no parquinho. E ela pensou, ela deve ser polícia secreta. Ela deve ter descoberto que nós somos missionários. E ela abriu a porta, podia não abrir, e ela disse, posso entrar rapidinho e fecha a porta. A esposa ficou assustadíssima, falou, meu marido está em casa. Ela falou, não tem problema, eu preciso falar com ele. Mas o que a senhora, eu preciso falar com o seu marido. E ela chamou o marido e eles vieram e ela falou, por favor, você tem um livro que fala de Alá. Eu tenho um livro que fala de Deus. Então, mas no seu livro fala do Filho de Deus. E eu sonhei hoje que você tem esse livro e você vai me falar desse Filho de Deus. E o missionário, como diz ele, sabia que estava lá para isso, mas não tinha coragem. Eles vão me prender. Essa mulher foi mandada pela polícia. Ele olhou para a esposa. E a esposa, sábia, fala. Ela está pedindo, falou em português para ele. Fala, ela está pedindo. Ele abriu a Bíblia e aquela mulher se rendeu aos pés de Jesus. Deus tem usado os meios dele para que as pessoas ouçam de Jesus. E a gente fica tão na nossa. Não tem coragem nem de carregar a Bíblia. Carrega o celular para não carregar a Bíblia. E tem povos e pessoas que Deus quer alcançar através de nós. A graça de Deus na nossa vida não é para que nós melhoremos o nosso pequeno mundo, o nosso pequeno reino. Não é para que nós façamos o nosso reino melhor. É para que nós proclamemos o reino de Deus. O reino das trevas, do amor, da graça de Deus. É para isso que nós oramos. Senhor, derrama sobre nós a tua graça. Senhor, seja gracioso e me abençoe. Difícil. Talvez você vai sair daqui e falar, é irreal. Não, é real. É real. É mais real do que você pensa, porque é projeto de Deus, é plano de Deus, e Deus não sonha. Eu não realizo sonhos de Deus, como diz algumas músicas. Eu tenho que realizar os projetos de Deus, os mandamentos dele, obedecer, porque ele tem projetos, ele não tem sonhos. Sonhos acontecem ou não acontecem? O de Deus acontece, não pode ser sonho. Não é sonho, é projeto dele. E você aceitando o projeto dele ou não, vai se cumprir. Mas seria muito bom você participar disso. Seria muito bom você participar disso. E existe o versículo que vocês colocaram no tema da graça transformadora. Filipenses 1,6 diz, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou uma boa obra na nossa vida quando nós tomamos uma decisão por Jesus. Ele tem trabalhado transformando os nossos hábitos, transformando o nosso coração, transformando a nossa mente
Mas ele também quer completar a obra que ele de antemão preparou para você. As obras que ele de antemão. Foi lido esse versículo. Foi falado. Ele tem obras preparadas antes de você conhecê-lo. Antes de você ser alcançado. E quando ele te alcançou com a graça, ele quer que você complete essa obra. Mas é ele que faz. Como o apóstolo Paulo, o primeiro versículo que nós lemos, falou. A graça que me alcançou. Eu trabalhei muito por ela. Não eu, mas a graça dele em mim. Que você tenha no seu coração a disposição e a ação de deixar Deus derramar graça na sua vida. Mas principalmente de devolver a ele em honra, em glória, expandindo a graça dele. Para que outros povos conheçam Deus dessa graça. Que Deus te abençoe, que Deus dê sabedoria a você e que você tenha a humildade de deixar que Ele faça a obra na sua vida. Aquela obra que Ele começou, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Abra o seu coração e deixe que Ele faça isso. Amém? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor fala ao nosso coração todos os dias. Às vezes um versículo que a gente já leu tanto, mas hoje é essa mensagem que o Senhor tem para nós. E nós queremos nos colocar diante do Senhor com humildade, entendendo que o Senhor tem uma grande obra a ser feita através da nossa vida. Seja orando, seja ajudando outros, servindo outras pessoas, seja contribuindo, seja participando dessa obra, seja indo para outros lugares. Que o Senhor nos use, seja gracioso para conosco, que o teu rosto resplandeça sobre nós, para que outros te temam, para que outros o conheçam, para que outros em muitas línguas louvem ao Senhor, de fato e de verdade, porque o Senhor é Deus. E nós queremos reverenciá-lo como Deus, e louvá-lo e adorá-lo como Deus. E nós somos gente, e por isso, Senhor, nós precisamos da tua graça. Mais uma vez, derrama sobre nós a tua graça. Amém.